19 horas, dia 21, 18h30, tá? O Natal do Sertão. Todos estão convidados em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus vai nos falar, vamos falar dela nessa noite, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. É uma frase do apóstolo Paulo, que ele cita em uma das suas epístolas. E nesse texto ele mostra, esse é o tema da nossa noite, tá? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque os dias que eu tiver aqui na terra, eu tenho que viver para a glória de Deus, para glorificar o nome de Cristo. E se eu morrer, e vou morrer, quando nós morrermos, é lucro. Por quê? Porque nós estaremos com Ele, face a face. Então, viver aqui na terra é para Cristo e o morrer é lucro. Esse é o tema da noite, tá? E esse texto, antes da gente ler, só como a guisa de introdução, os irmãos já estão achando, né? Daqui a pouco a gente lê o texto, tá? A guisa de introdução, só para a gente fazer a guisa de introdução. Quando a gente diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, vai mostrar, vai revelar o compromisso radical do crente para com Cristo, para com o seu Senhor, para com o seu Salvador. E o vivendo para Ele aqui na terra e o morrer, que vai ser lucro, porque nós estaremos com Ele face a face, não terá mais pranto, mais tristeza, mais dor, não. Então, essa é a intenção, essa é a missão do crente aqui na terra, a função do crente aqui na terra, viver para Cristo, viver para a glória de Cristo. O cristão tem que viver e morrer para Cristo, e esse significado de vida e morte tem um significado glorioso para Deus, e hoje meu alvo é que nós possamos explorar esse texto e afirmar que Jesus ele está moldando a nossa vida aqui na terra e nos preparando para algo muito melhor, como nós lemos aqui, que é estar com Cristo. Mas enquanto nós não partirmos, porque tem o dia certo, a hora certa, a senha premiada, não se preocupe, a gente tem que fazer nossa parte, cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, mas já está tudo, o dia já está marcado, então Cristo, nós temos que nos preparar para viver para Ele aqui, para que o futuro justamente seja de gozo, juntamente com Ele. Essa é a nossa visão, essa é a visão do crente, a visão da vida em Cristo e da morte em Cristo, morrer para Cristo. Abramos nossas Bíblias em Filipenses 1:21, Filipenses 1:21, com esse tema, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 1, que nós vamos pegar alguns textos, pegar o contexto aqui desse texto, logo em seguida, para que a gente possa entender. Filipenses 1:21, eu quero ler com a igreja, num só sentido aqui no Data Show, mas deixe sua Bíblia aberta, não feche. Filipenses 1:21, vamos lá, igreja, aqui no Data Show, porque para mim o viver é, e o morrer, vamos de novo, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Amém, igreja? Curvemos nossas cabeças, vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te bendizemos nessa noite, ó Deus, já agradecidos, ó Deus, pelo teu cuidado em nossas vidas, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e cremos nos teus propósitos, ó Deus, que todos eles serão cumpridos nas nossas vidas, que nós possamos viver aqui para a tua glória, para o teu louvor, para a tua adoração, para que naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar, nós possamos estar face a face com o Senhor, sabendo que morrer é lucro. Que o Senhor possa nos iluminar nesse momento, ó Deus, para que nós possamos entender esse texto, para que venha a compreensão, não só entender, mas viver e nos aprofundar na tua palavra. Ó Deus, nos ajuda nessa noite, nos dê compreensão da tua parte, iluminação, ó Deus, que essa palavra chegue aos corações dos irmãos, e eles possam, ó Deus, acolher essa palavra, que eles possam abraçar essa palavra e viver essa palavra. É isso que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.
Essa carta aqui é uma das epístolas da prisão, tá? Filipenses. Paulo estava preso. E é interessante que Paulo escreve essa carta, e o contexto dele aqui, o contexto de prisão, Paulo preso, Paulo algemado. E ele vai dizer que a prisão dele contribuiu para o avanço do evangelho. Olha o contexto aí, verso 12, o contexto, ó. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Paulo foi preso e o evangelho continuou avançando. O progresso do evangelho, o evangelho continua avançando, mesmo Paulo aprisionado. Olha a força, olha o poder do evangelho. O poder do evangelho é esse. Então a gente vai ver aqui 3 contribuições, mesmo Paulo preso, a guisa de introdução aqui, para a gente entender o contexto da carta, dessa perícope aqui, desse texto aqui que a gente leu. Ele vai falar que teve 3 contribuições. A primeira está no versículo 3. O que é que a gente vai perceber? Que mesmo Paulo preso, versículo 13, tá? Versículo 13, olha o que é que ele diz. Você está com a Bíblia aberta ainda. Ele vai dizer que toda a guarda pretoriana, que era a guarda de César, ouviu a palavra de Deus. Olha o que é que ele diz aqui, ó. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso. Então a primeira contribuição foi que Paulo, algemado, ele pregou o evangelho para toda a guarda de César. Todos aqueles que estavam presos, todos eles, o turno era de 2 em 2 horas. Porque Paulo era um homem perigoso. Por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus. Olha o perigo que Paulo apresentava. Paulo era um homem muito perigoso. Por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus. A guarda pretoriana mudava de 2 em 2 horas. Toda a guarda pretoriana ouviu a palavra de Deus. Então você vê que Paulo algemado, e ele pregou o evangelho. Segunda contribuição, está aí no verso 14. O verso 14, a segunda contribuição, Paulo preso, ó. A contribuição foi para a igreja, porque muitos estavam desanimados, ok? E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas. Então os irmãos tiveram ânimo para pregar a palavra de Deus. Paulo preso, né? E o que é que acontece? Os irmãos tiveram estímulo. Eles ficaram mais dispostos, porque não é o pregador, é a pregação. Sempre foi a pregação. Não é o pastor, é a pregação. Não é a igreja, é a pregação da igreja verdadeira. Pela graça de Deus, a primeira igreja batista em Araripina. É isso, não é o pregador. Estimulou aqueles irmãos a ousar falar a palavra de Deus, ó, com mais coragem. Então a igreja ela tem que ter esse estímulo para pregar a palavra de Deus, para que outras vidas sejam alcançadas. A terceira contribuição, mesmo tendo inveja, está aí no verso 15 e 16. Mas muitos pregaram com amor a palavra de Deus. Versículo 15 é o que ele diz aqui, no verso 15 e 16. Em verdade que alguns proclamam Cristo por inveja. Estavam com inveja, mas foram proclamar. E rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Verso 16. Verso 16, olha o que ele diz. Verso 16, ele diz assim, na Bíblia mesmo, tá? Verso 16, estes o fazem por amor. Então, 3 contribuições que a gente vê aqui. A primeira, toda a guarda de Herodes, toda a guarda dos Césares ouviu a palavra de Cristo. Segunda contribuição, os irmãos ficaram estimulados a pregar a palavra de Deus. E outros pregaram de todo jeito. É tipo assim, um está indo, um estava vendo lá e disse, rapaz, eu estou com inveja do irmão, eu vou pregar também. Mas outros iam de boa vontade e pregavam a palavra de Deus em amor. Quando a gente lê do verso 19 ao 26, a gente vai ver a expectativa do crente hoje, a nossa perspectiva hoje. Qual a nossa expectativa hoje da nossa vida e da nossa morte? Qual a nossa perspectiva hoje do nosso presente e do nosso futuro? Eu vou dividir essa pregação em 4 pontos aqui, para que a gente possa entender qual a perspectiva de nossa vida e nossa morte. A primeira coisa é que a nossa vida e a nossa morte, a nossa primeira expectativa, a nossa primeira motivação
o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui está no verso 19. É que um dia nós fomos libertos. Aqui Paulo está falando da sua libertação, da sua cadeia. Paulo estava preso, a gente viu aqui que ele estava em algemas. Olha o que é que diz no verso 19. O primeiro ponto aqui é a nossa libertação, porque um dia nós também éramos escravos do pecado. No finalzinho do versículo 19, isso resultará em minha libertação. Isso resultará em minha libertação. Paulo foi liberto não só da sua cadeia, mas Paulo foi liberto da escravidão do pecado, como aconteceu um dia comigo e com você. Isso é o que tem que conduzir a vida do crente na nossa vida aqui. A vida na terra, nós fomos libertos. Agora nós temos que pregar para que outras pessoas sejam libertas também. Para que outras pessoas que estão doentes sejam curadas. A doença aqui é o pecado, que conduz à morte. O salário do pecado é a morte. Nós temos que pregar. Paulo chama a libertação, aqui era da sua prisão. Paulo estava a ponto da sua cabeça ser decepada, mas Paulo foi liberto da cadeia principal, que era justamente a sua escravidão. Paulo foi liberto, e aqui no sentido escatológico também, nós fomos libertos do pecado. É isso que nós temos que pensar, e nós temos que lembrar, quer vivamos, quer morramos, nós fomos libertos do pecado, libertos hoje, porque um dia nós estávamos mortos, como o apóstolo Paulo, as amarras do pecado, a prisão do pecado, nós vivíamos em cadeias, nós estávamos mortos, nós estávamos em um estado de decomposição, mas Deus foi lá e nos resgatou. É como se fosse no vale dos ossos secos, lá em Ezequiel, Ele nos tira, colocando os tendões, dando vida novamente a um cadáver. Essa era a nossa condição. E também as limitações. Quais as limitações que o pecado causou no homem? A gente leu aqui, no texto base que irmã Bia leu aqui, é que até a natureza geme por causa do pecado, mas um dia ela será liberta do pecado. A natureza geme, o homem geme por causa do pecado. Essa carta aqui é uma carta da prisão, juntamente com Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Paulo escreveu, estava preso, mas o evangelho nunca teve preso. Todas escritas, e Paulo tinha convicção que um dia seria solto. Um dia nós fomos soltos também das nossas prisões, nós estávamos presos. Deus está nos dando livramento das nossas cadeias, das nossas prisões, aquilo que aprisiona você. Você tem que se libertar dessas cadeias, somente Cristo pode libertar você. Quais são as cadeias? As cadeias emocionais, as cadeias da alma. O homem está doente emocionalmente. Essas cadeias têm que ser quebradas. Essas cadeias só podem ser quebradas em Cristo. Paulo foi liberto. Eu e você também podemos ser libertos das nossas cadeias emocionais. O mundo é muito emocional. Tem que ver, sentir, apalpar, tocar. Não, nós temos que nos livrar dessas amarras. Cadeias físicas, mentais e as cadeias espirituais que prendem muitas pessoas. O diabo, ele não pode possuir um crente, mas ele pode oprimir. E essas cadeias, elas têm que ser quebradas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa certeza que Deus, Ele quebra todas essas cadeias através de Cristo. Isso não é uma invenção, não. Mas não é uma invenção, não. Isso é uma razão. Nós temos certeza, não é uma certeza mística, não é, nem emocional, mas é uma certeza racional. Todas aquelas acusações, meus irmãos, que muitas pessoas estão direcionando contra você, essas cadeias também serão quebradas. As falsas denúncias contra o povo de Deus, o falso testemunho que é levantado contra o povo de Deus, todas essas cadeias e essas prisões serão quebradas em Cristo. Em Cristo.
em Cristo, somente em Cristo. Eles têm se levantado contra o povo de Deus, mas todas elas serão quebradas, como a cadeia que quebrou quando Paulo e Silas oraram na prisão. As cadeias serão quebradas, as visíveis e as invisíveis, todas elas provocadas pelos inimigos de Deus que estão aí fora, aqueles que são inimigos da igreja, aqueles que são contra a igreja, às vezes dentro da igreja, às vezes dentro de nossa casa, todos os levantes internos que às vezes irmãos se levantam contra outros irmãos dentro da igreja. Quem já viu isso? Por isso, cuidado quando você se levantar contra o seu irmão, cuidado com o falso testemunho. Há duas formas dessa libertação aqui. A primeira prisão era justamente a cadeia que Paulo estava preso. Qual a forma de nós libertarmos, de nós sermos libertos? Olha a primeira aí, através das orações, versículo 19, a parte A, versículo 19, parte A. A primeira forma, duas formas, a primeira, parte A, versículo 19, porque estou certo que pelas súplicas de vocês, as súplicas quebram cadeias, quebram prisões, a oração, o clamor, a intercessão da igreja. Você já orou pelo seu irmão hoje? Não, só orei pelo meu marido, só orei pela minha esposa, aí é bom, só orei pelos meus filhos, tem que orar mesmo, mas ore pela sua igreja, ore pela sua igreja. Nós temos que orar uns pelos outros. A gente vem clamando para que, dizendo que uma igreja de joelhos no chão é mais forte do que um exército em pé, mas quando a gente vai para orar coletivamente, 5 pessoas, as súplicas podem quebrar cadeias. Quebrar cadeias. Segundo, motivação, ou a segunda coisa que pode quebrar essas cadeias, está aí na parte B do versículo 19. Olha o que é que ele diz: primeiro, as súplicas de vocês, da igreja local hoje, e a segunda coisa, a ajuda, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Essa é a principal. Ele habita em você. Você é casa, templo, morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A igreja tem todo o poder, tem toda a autoridade, mas ela tem que se disponibilizar para fazer através das súplicas e através do Espírito Santo que nos ajuda. Está aqui, é o que a Bíblia está falando para mim e para você nessa noite. Eu quero que, bota bem aí, Igor, Marcos 13, 11, até nas perseguições, o Espírito Santo vai falar em nosso favor. Marcos 13, 11, olha o que é que diz aí, ó. Eu vou ler, os irmãos acompanham, está aqui no telão. Diz assim: quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupe não, com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Por quê? Não são vocês que estão falando, mas quem? É o Espírito Santo que está, quando você estiver no tribunal, sendo atacado por outras pessoas, pode falar que o Espírito Santo, Ele é quem vai falar, o próprio Espírito Santo vai falar por você. Então, duas coisas para quebrar essas cadeias, para quebrar essas prisões. O que? Primeiro, a súplica da igreja, a oração, a intercessão, o clamor da igreja e a ajuda do Espírito Santo de Jesus Cristo. Tudo isso aqui é favorável a nós e por nós, sempre nos livrando e nos libertando, nos livrando e nos libertando. Já oramos hoje pelos nossos irmãos. Se não, quando chegar em casa, é mandamento, que está aqui em Filipenses, súplicas, oração, para que cadeias sejam quebradas, para que pessoas sejam libertas da escravidão. Segundo ponto, a certeza que o crente nunca será envergonhado. O mundo pode tentar, mas eles não vão conseguir. Quando eles pensam que estão envergonhando o crente, é eles que estão passando vergonha. O segundo ponto é esse:
do viver é Cristo e o morrer é lucro. Temos que lembrar sempre disso. Filipenses, voltemos, capítulo 1, verso 20 agora, verso 20, segundo ponto, a certeza que não seremos envergonhados. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Aqui é literalmente em nada, em nada. E qual é a minha expectativa hoje? É apresentar esse Cristo aqui, para que outras pessoas também não sejam envergonhadas no grande dia do tribunal de Cristo. Nós temos que ter isso em nossa mente, apresentar Cristo para outras pessoas, para que elas não sejam envergonhadas também. Outras pessoas precisam conhecer esse Cristo. Era a ardente expectativa de Paulo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Urgentemente. É para agora, é para hoje. Ardentemente, intensamente eu tenho que ter essa ardente expectativa. A minha ardente expectativa é que outras pessoas também não sejam envergonhadas. E elas só não serão envergonhadas no dia que elas conhecerem a Cristo, porque estão passando vergonha aí fora. Nosso coração tem que queimar por isso. O nosso propósito tem que ser esse. O nosso coração tem que arder por almas, para que Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Nós temos que ser e pegar fogo, o fogo do Espírito Santo. Como tudo isso acontece? Olha o que ele diz no finalzinho do verso 20. Finalzinho do verso 20. Como é que tudo isso acontece? Quer pela vida, quer pela vida, quer pela morte. Não fecha sua Bíblia. Final do verso 20. Quer pela vida, quer pela morte. É assim que acontece. É pela minha vida. Até o final da minha vida. Quando resultará em morte, eu tenho que pregar com ousadia até o fim dos últimos tempos. Continuaremos pregando que Jesus é a solução para que cadeias sejam quebradas, para que pessoas sejam alcançadas. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Resumindo, Cristo tem que ser glorificado nas nossas vidas hoje, até o final das nossas vidas, pela vida e pela morte. Quer pela vida, quer pela morte. É assim que nós temos que viver. Aí nós não seremos envergonhados. E aqueles que estão sem Cristo aí fora não passarão por vergonha. Nós temos que fazer isso com ousadia, coragem, intrepidez. A igreja tem que ter intrepidez para pregar a palavra de Deus. A igreja tem que ser uma igreja ousada, para que Cristo seja glorificado na minha vida e na minha morte, pela vida, quer pela morte. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está falando para nós. Em outras palavras, a razão da minha existência é Cristo. E se eu morrer, eu vou para junto de Cristo. Está sendo isso o meu modo de viver? Eu vivo para adorá-lo, eu vivo para servi-lo. É assim que nós temos que viver, para testemunhar sobre esse Cristo, esse viver aqui. É isso que nós temos que fazer. Por isso que agora nós entramos no tema, versículo 21, o que é que diz? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a forma do crente viver. Enquanto eu viver aqui na terra, eu vivo para glorificar Cristo. Cristo é a razão da minha vida. Cristo é o centro do meu ser. Cristo é o centro da minha adoração. Eu vivo para Ele e por meio dEle. Eu vivo para dar testemunho do que Ele fez por mim, me resgatando, me tirando das trevas. É esse o meu objetivo. Viver aqui é isso. Ter plena comunhão com Cristo, não só no domingo à noite, porque Ele é a razão da minha vida, porque Ele é a razão da minha existência. É assim, uma vida consagrada a Ele, uma vida purificada completamente para Ele, uma vida de santidade, uma vida de obediência. É assim que a igreja tem que viver.
E quando nós morrermos, o apóstolo Paulo diz que o morrer é lucro. Iremos para o céu, nos encontrar com o Senhor, estaremos face a face com Ele, na hora da morte sim, logo após que você morrer, logo após você já está no paraíso. Só que aqui na terra, esse viver, eu tenho que crucificar as minhas paixões, eu tenho que crucificar os meus desejos, eu tenho que sair dessa minha realidade que não condiz com a vida de crente. Eu tenho que sair dos meios que me tiram da presença de Deus. Eu tenho que sair do meio dessa realidade pecaminosa que assombra o crente ainda. Muitas coisas, os prazeres, os desejos do meu coração, eu estou seguindo o meu coração, assinado lá embaixo, diabo, a assinatura do diabo. Eu estou seguindo os meus prazeres, eu estou vivendo pelo que eu vejo, por vista, assinado o diabo. Não podemos viver pelos nossos desejos, não podemos viver pelas nossas paixões, não podemos viver pelas nossas inclinações. A morte aqui é crucificar literalmente os nossos desejos. Não é uma pregação para estar sorrindo. Meus amados irmãos, eu confesso que quando eu leio isso aqui, eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado diante de Deus e diante de Cristo, diante do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Essas palavras causam vergonha na minha pessoa. Quão vil é o meu coração, quão fraco são as nossas decisões, quão inconstantes são os nossos compromissos com a igreja local. Muitos chamados, poucos escolhidos, muitos chamados, poucos se mobilizam. Deus cobrará de mim, Deus cobrará de você, se Cristo for verdadeiramente a razão da sua vida. Quando Ele diz aqui, porque para mim o viver é Cristo, está escondendo o seu dom, Ele vai tirar e vai dar outro, vai tirar e vai dar outro. Viver em Cristo aqui é abandonar os meus desejos, é ter uma ardente expectativa da iluminação espiritual de Cristo, porque o Espírito de Cristo habita em nós, como foi visto aqui. É ter convicção e certeza que Cristo já habita em mim, Cristo em nós, esperança da glória. Essa é a certeza. Aí sim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não fuja das suas responsabilidades, não fuja das suas responsabilidades, do corpo de Cristo, aonde Cristo é o cabeça do corpo. Não fuja. Terceiro ponto, a perspectiva, novamente, entre vida e morte, do verso 22 ao 24. A morte continua sendo hoje um grande dilema na vida da humanidade. Mas só que morrer para Paulo era lucro, a gente viu aqui. Mas para a igreja de Filipos não. Eles iam perder seu líder espiritual. Para os seus filhos na fé não. Morrer não era lucro. Para a sua família não era. Só para deixar bem claro aqui, antes da gente ler esse texto, Paulo não queria se suicidar, tá? Paulo não queria se matar, porque os assassinos não herdarão o reino dos céus. Aqui é porque Paulo estava preso, e a qualquer momento a cabeça de Paulo poderia ser decapitada, a qualquer momento. Olha a situação do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo se sentia. Verso 22, olha o que é que ele diz, o apóstolo Paulo: entretanto, se eu continuar vivendo, ele diz isso. Olha o que é que ele diz agora no comecinho do verso 23, olha a situação de Paulo: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esse era o dilema de Paulo. Dois dilemas de Paulo aqui. Paulo disse, se eu partir, e ele disse, tendo o desejo de partir. Só que o resultado final da morte não está nas mãos dos homens, mas está nas mãos de Deus. É Ele que deu a vida, é Ele que tira a vida.
É Ele que te deu a vida, é Ele que tira, é Ele que nos levará no tempo certo. Só que Paulo, ele sabia que estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Ele sabia disso. Por que Paulo sabia disso? Paulo já tinha ido ao terceiro céu. Paulo já tinha visitado o céu. Numa visão, ele não sabe que se no corpo ou fora do corpo. Isso está lá em 1 Coríntios 12. E Paulo vai dizer que viu coisas lá no céu, palavras inefáveis, palavras que não têm explicação para a lógica humana. É a palavra indizível. Ele já esteve com Cristo e ele sabia que estar com Cristo, quando ele morrer, seria infinitamente melhor. Qual tem que ser a motivação do crente? A motivação do crente, versículo 24. Essa tem que ser a motivação do crente. Paulo disse que queria estar com Cristo. Agora ele vai dizer mais um porém. Ele vai fazer uma interjeição. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo não queria atentar pela sua vida, não. Deus tem muitas pessoas nessa cidade e precisa dessa igreja, que a igreja pregue o evangelho da salvação. Aqui é a necessidade da salvação do povo de Araripina. Ainda é necessário que eu continue a viver por causa de vocês, por causa daquela cidade. Paulo ainda tinha que pregar o evangelho para que mais pessoas se juntassem ao corpo de Cristo, e esse é o papel da igreja. Por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. É isso que nós temos que fazer. A igreja de Cristo. O problema é qual minha prioridade hoje, no exercício dos meus dons e talentos. Eu quero que você pense e repense nessa noite. Pense e repense nessa noite. Salvo, sentado e satisfeito, ou salvo, servindo e satisfeito. Tá? Que você possa pensar nessa noite. Que você possa pensar nessa noite. Nós temos que ter convicção que tem muitas pessoas nessa cidade. E também, Paulo fala aqui, por causa de vocês. Quando ele diz por causa de vocês, está falando do corpo de Cristo. Qual o propósito do corpo de Cristo? Edificação do corpo, avanço do reino de Deus, outras pessoas sendo incorporadas no corpo de Cristo, exercendo os seus dons e talentos. É isso que nós temos que fazer. E ele encerra, o apóstolo Paulo, com a convicção da necessidade da vida. A convicção da necessidade da vida, que está do verso 25 ao 26. A necessidade da vida. Nós temos 3 objetivos na nossa vida. 3 razões que Paulo dá para que nós possamos estar vivos aqui na terra. Somente nesse texto aqui. A primeira está aí na parte B do versículo 25. Olha o que ele diz. A parte B do versículo 25. Ele diz aqui, estou certo, a parte B, de que fiquei e permanecerei com todos vocês, para que progridam. Esse é o primeiro objetivo da igreja. Esse é o primeiro objetivo porque nós estamos vivos. Nós temos que progredir. Nós temos que avançar. Nós não somos um poste para estar estagnados, parados, não. A vida cristã é uma vida dinâmica. Paulo era mestre, doutor nas escrituras sagradas. A vida cristã é um processo. Nós temos que avançar para que o reino de Deus se estenda aqui na terra. Nós não somos um poste para estarmos parados, não. Mas a vida cristã é dinâmica. Nós somos chamados por Deus para conduzir outras pessoas a Cristo. E para quem está na igreja, seja conduzido à maturidade cristã. É isso, igreja, é isso, líderes de Deus. Até que as pessoas experimentem a experiência de Cristo, experimente a experiência plena de Cristo, até o último dia das nossas vidas. Nós temos que progredir aqui é avançar, não estar estagnados, parados. Não foi para isso, não é para isso que nós estamos vivos, não é.
Qual o segundo objetivo das nossas vidas? Porque nós estamos vivos. A parte B, a parte C do versículo 25. Está bem aqui, ó. Para que progridam e tenham alegria na fé. O cristão não pode viver morto, moribundo. Não, alegria. Nós vivemos para ser alegres em Cristo. Os jovens estão aí de prova, foram ontem. O cristão tem alegria, a alegria de viver. Nós deveríamos ser o povo mais alegre do mundo. Alegria na fé, a fé que produz alegria, que produz exultação, gozo na alma. O pastor John Piper, ele vai dizer assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que entender isso. Quando nós entendemos que o crente ele é alegre em Cristo, nós vamos entender o sofrimento, que o sofrimento ele é passageiro e momentâneo, até as perdas pessoais ou materiais. Quando o foco é Cristo, quando a alegria na fé está em Cristo, nós temos que passar essa alegria para outras pessoas, para que elas possam experimentar a alegria de viver em Cristo, a fé em Cristo. Nós temos que passar, transmitir essa alegria para outras pessoas. E o terceiro, e o principal objetivo das nossas vidas, esse é o principal. Pastor, para que foi que eu nasci? Por que é que eu estou na terra? Qual a razão de eu estar vivo, hoje e agora, e viver meu casamento, minha família, meus filhos, meu trabalho, meus negócios? Qual a razão de tudo isso? Verso 26, a última, diz aí, verso 26: desse modo vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo. Essa é a razão, glorificar Cristo. A terceira razão porque você nasceu, a principal razão, é para glorificar Cristo. Se gloriar, pode se gloriar. Em quem? Em Cristo. Vivemos para a glória de Cristo. Vivemos para a glória de Cristo. Essa é a razão da sua existência. Porque você nasceu, porque você está aqui na terra e porque um dia você vai ser levado para o céu. Para a glória de Cristo. Essa é a razão. A razão que você foi liberto das suas cadeias. Liberto da cadeia dos pecados. Morreremos ou viveremos. Qualquer coisa que façamos, façamos para a glória de Cristo. Se vivemos, se existimos e se nos movemos, que seja para a glória de Cristo. Foi para isso que você nasceu. É para isso que você está vivo, para que outras pessoas, você possa glorificar a Cristo e outras pessoas se introduzem no corpo de Cristo. É para isso que eu e você estamos aqui na terra. É para isso que nós estamos aqui na terra. Não existe outra razão de nós estarmos vivos. Essa é a razão principal. Glorificar a Cristo Jesus. Aí ele termina, o apóstolo Paulo: por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Paulo vivia assim. Depois de sua conversão, ele vivia para glorificar a Cristo. Ele viveu todos os seus dias, combateu o bom combate da fé, e é assim que a igreja tem que viver. E eu termino com algumas aplicações finais, para que nós possamos pensar em tudo que foi falado nessa noite. Tudo que foi falado nessa noite. Meus irmãos, Deus ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer que não cai uma folha do pé de pau. Não cai um passarinho que não esteja no controle de Deus. Tudo está no seu controle. Mas eu quero que a igreja preste bem atenção. Deus, Ele usa aqui na terra meios e métodos para realizar os seus planos. Qual o primeiro que a gente falou hoje? Oração. Quem mais orou? Jesus.
para que outras pessoas sejam libertas das condições que elas estão aí fora passando, físicas, mentais e espirituais, doentes. Muitos estão doentes, muitos estão provocando e tirando a sua própria vida. Então nós temos a oração como base da igreja. Hernando Dias Lopes vai dizer que é a respiração da alma, a respiração da igreja, o pulsar da igreja, oração e palavra. E nós vimos também que nós temos a ajuda, o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então cada homem aqui hoje, cada mulher aqui hoje é responsável. E nós temos que fazer uma escolha hoje. Eu e você, nós temos que ter e tomar uma decisão hoje. A decisão é: eu e você, nós vamos orar pela nossa igreja hoje. Nós vamos orar pelos membros da nossa igreja. Nós vamos orar pelo nosso pastor. Orem também por mim, o apóstolo Paulo diz. Orem também por mim, pelo pastor Marcos. Vamos tomar uma decisão de orar pela sua liderança, de orar para que vidas sejam salvas, de orar pela sua família. Qual a decisão que você vai tomar hoje? A de curvar os seus joelhos quando chegar em casa, interceder por essa grande causa, sua igreja, sua família, seus irmãos, para que almas sejam libertadas, lembrando que o Espírito Santo de Deus habita em você, você é casa, templo, morada do Espírito Santo de Deus. Qual decisão você vai tomar nessa noite? Eu não posso tomar por você, nem o seu irmão que está do seu lado. É uma decisão pessoal, do seu coração, de orar ou não orar. Segundo, esse texto aqui nos ensina que quando nós morrermos, nós estaremos automaticamente com Cristo, conscientes. Com Cristo, estaremos com Cristo automaticamente, cheios de alegria. O apóstolo Paulo já está com Cristo há quase 2000 anos. E também todos aqueles que creram em Jesus já estão lá. Todos aqueles que creram que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Quando nós partirmos também desse mundo, imediatamente nós estaremos com Cristo. A primeira igreja batista, os batistas, não acreditam em sono da alma. Não. Se as almas estão lá agora, clamando a Deus, não existe sono da alma. Que você perde a consciência quando morre, não existe. Ou que a pessoa é extinta na sua morte, não existe. Ou que ela vai para o purgatório pagar os seus pecados lá, também não existe. Ou que ela encarna, também não existe. Ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez. Uma só vez. A resposta para tudo isso é: aqueles que estarão em Cristo estarão no paraíso, e aqueles que não estão em Cristo, quando morrer, estarão no inferno, no lugar de tormento. Isso é claro na Bíblia. Claro, não existe tanta clareza. Terceiro, os crentes, eles aqui, hoje já, nós temos todas as certezas, a convicção da salvação. Temos certeza que partir é estar com Cristo. Temos certeza que morrer é lucro. Todos os prazeres desse mundo, todas as alegrias desse mundo aqui, não são comparadas com a glória do porvir. Não são. Nada é comparado com o céu. Por quê, pastor? Porque Cristo já está lá, só aguardando a sua igreja. E nós temos essa convicção, que Cristo está lá e que Ele voltará para buscar a sua igreja. Tudo isso mediante a graça. Graça, favor imerecido, não é pelos meus méritos, não é, mas é pela obra. A obra de quem, pastor? A obra de Cristo na cruz do Calvário, o que Ele fez por nós, nos substituindo. O que é que eu preciso fazer, pastor? Crer. E crer tem a ver com viver. Não é crer da boca para fora. Eu digo que sou de Cristo, mas eu não vivo conforme a vontade de Cristo. Alguma coisa não bate.
alguma coisa não bate. Quarto, a vida aqui na terra tem que ser glorificar a Cristo e engrandecer a Deus. Qualquer que seja a sua vocação. Qual a sua vocação? Qual a sua profissão? Você pode ser um estudante, um advogado, um profissional autônomo, um médico, um dentista, um engenheiro. Vivemos, uma dona de casa, vivemos para a glória de Cristo. Seja rico, seja pobre, seja doutor, seja leigo. Essa é a razão da nossa existência aqui na terra. Viver é Cristo e morrer é lucro. A igreja tem que se apegar com isso. Todos os dias da minha vida que eu passar aqui, Cristo, eu vou viver para a tua glória, eu vou viver para o teu louvor, eu vou viver para a tua adoração, eu vou viver para fazer a tua vontade que vai prevalecer na nossa vida. Quinto, Deus, Ele não nos abandona, nem na vida, nem na morte. Nem na vida, nem na morte. Aqui, agora, nós temos as súplicas dos irmãos, as orações dos irmãos, o habitar do Espírito Santo de Deus, que é o selo, que nos dá a garantia do céu, o conforto do Espírito Santo quando estamos passando por momentos difíceis, consolo, conforto e auxílio do Espírito Santo de Deus, e temos comunhão com os irmãos e as orações dos irmãos. Eu tenho que decidir orar pelo meu irmão. É uma decisão. Deus não nos deixa só nesse mundo, meus irmãos, não. Ele não nos abandona, não. Não há missão impossível para o crente, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há missão impossível para o crente. Não há. Apesar de tantas lutas, pastor, apesar de tantas lutas, a promessa que Ele fez para mim e para você foi que estará conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias Ele estará conosco. Não só hoje, mas todos os dias. Então nós podemos viver sim aqui na terra e glorificar o nome de Cristo todos os dias das nossas vidas. Por quê, pastor? Porque Ele está conosco, Ele está com você, Ele está conosco, o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos todas as garantias em Cristo. Pastor, eu quero engrandecer Cristo com a minha vida. Você vive, como é que eu faço? E morre por Cristo, para mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que nós temos que fazer. Pastor, mas eu ainda não sou crente. Creia, meu irmão. Você que nos visita, creia, se arrepende, confesse os seus pecados, confesse que Ele é Senhor, confesse que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Aí você vai experimentar o viver Cristo. E se um dia, e quando um dia partir, se for antes da sua volta, quando você morrer é lucro, porque nós estaremos juntamente com Ele. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Curvemos nossas cabeças. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pela Tua palavra, Deus, poderosa em nossas vidas. O Senhor vem falando aos nossos corações, nós possamos viver todos os dias das nossas vidas, para glorificar o Teu nome aqui na terra, ó Deus, porque em Ti nós temos todas as garantias. A Tua palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela Tua palavra, que conduz a Tua igreja, palavra como regra de prática e fé. Abençoa Teu povo, ó Deus, que Te chama pelo Teu nome, nos conduz, ó Deus, no restante dessa semana, que se iniciou hoje, ó Deus, para que nós possamos ter uma semana abençoada e abençoadora na Tua presença, para que nós possamos viver, ó Deus, para a Tua glória, para Teu louvor, para a Tua exaltação, dias de qualidades aqui na terra, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ter esse desejo no nosso coração, ó Deus, de progredir, de avançar,
ó Deus, para que outras pessoas também, ó Deus, sejam alcançadas, para que elas possam ser incorporadas no corpo de Cristo. Que o Senhor nos dê, ó Deus, espíritos de ousadia, para que a tua igreja continue pregando a palavra de Deus, o evangelho genuíno, que salva, que restaura, que transforma, que muda, que vai de encontro com o perdido, que levanta o cansado, que coloca de pé o abatido, que fortalece a força dos cansados, que tira aqueles que estão no império das trevas e transporta para o reino do Filho do teu amor. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós temos todas as garantias, todas as certezas, todas as seguranças. Nós não conseguimos mais, ó Deus, viver sem Ti. É impossível, ó Deus, porque nós sentimos e sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor conduz a Tua igreja, continua conduzindo, ó Deus, com a Tua mão forte, ó Deus, com o Teu braço fiel. Que o Senhor possa alcançar, ó Deus, aqueles que ainda não tomaram uma decisão, para que haja salvação, ó Deus, transformação, mudança de vida, mudança de mente. Ó Deus, abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos amados visitantes, os congregados, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, viver todos os dias para glorificar o Teu nome aqui na terra. Nos abençoa, Senhor, que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.